Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu venho nessa tarde compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, que está na carta de Paulo de 2 Coríntios, no capítulo 11, que diz assim: Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão vocês sofreriam. Bem, eu tenho zelo de Deus pela igreja, a igreja que Deus me confiou a responsabilidade, e eu não poderia deixar de alertar a igreja sobre os dias tão difíceis que a gente vive, coisas que o apóstolo Paulo já falava, de pessoas pregando outro Cristo, pessoas pregando outro Evangelho, pessoas pregando outro Espírito de Deus, outra palavra, interpretações particulares da palavra de Deus. O que nós, da Igreja Batista Vida Nova, cremos? Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos que a Igreja do Senhor é uma reunião, uma comunhão de pessoas servindo a Deus, e essas pessoas se reúnem em um local, qualquer que seja esse local. Nós temos por fiel aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele nos disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus também nos advertiu para que nós fizéssemos a ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim, todas as vezes em que vos reunirdes, porque quando fazeis isso, vocês anunciam a minha volta até que eu venha. O apóstolo Paulo nos orientou também como nós deveríamos ter um momento de ceia, de comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, nós vivemos dias tão difíceis que as redes sociais, os profetas de redes sociais têm crescido de uma forma alarmante e com suas palavras de possivelmente sábias aos olhos humanos, eles têm arrebanhado muitas pessoas dentro das igrejas. Muitas pessoas estão abrindo mão da comunhão do Senhor, da comunhão da igreja, estão transformando a graça de Deus em licenciosidade, usando da liberdade em Cristo como cobertura de pecado, anunciando coisas que a palavra de Deus não anuncia. Então o apóstolo Paulo fala: olha, assim como a serpente enganou a Eva. Como é que a serpente enganou a Eva, meus irmãos? Falando para ela que não tinha mal nenhum em pecar contra Deus, que não tinha mal nenhum em desobedecer a Deus, que não tinha mal nenhum em se opor àquilo que Deus determinou. Eu quero dizer para vocês que o pecado, ele continua nos afastando de Deus. Eu quero dizer para vocês que a graça de Deus, ela nos salva, ela nos redime, mas ela não permite que nós levemos uma vida em pecado. Ela nos convence de que somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Então, independente do que eu creio, do que você crê, do que outras pessoas creem, que prevaleça sobre nós, sobre a Igreja Batista Vida Nova, aquilo que vem da palavra de Deus. Guarde os seus ouvidos, meus irmãos, porque, como disse também o apóstolo Paulo, muitos ventos de doutrinas, muitos ensinos de demônios. Nos últimos dias, homens sentiriam coceiras nos ouvidos e eles procurariam doutores conforme as suas vontades e os seus desejos. É o que nós temos visto. Pessoas que ficam buscando pessoas que concordam com o seu ponto de vista. Enquanto Deus nos der graça, nós não estamos estabelecidos para cumprir com a vontade do homem ou para agradar o homem. Nosso desejo é cumprir com a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. E é dessa forma que quando Deus me chamar à prestação de contas, eu quero apresentar diante dele as ovelhas que ele me confiou, e que essas ovelhas foram firmes,
perseveraram até o final, não por mim, mas porque seguiram e obedeceram a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, qualquer outro ensinamento, qualquer outro evangelho, qualquer outro espírito, qualquer outra palavra que não for da palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, que seja maldita. Se descer um anjo do céu e te apresentar um outro evangelho, rejeite. Quanto mais esses pseudo-pregadores, pseudo-intelectuais, pseudo-teólogos de redes sociais. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos a vender a nossa consciência por causa de qualquer discurso, tá? A palavra de Deus, que ela prevaleça sobre nós, que ela seja lâmpada e luz para os nossos caminhos. Que Deus te abençoe, fique firme, sabendo que a apostasia, as doenças, as guerras, as fomes, as tristezas e as catástrofes pelo mundo são sinais de que o reino de Deus está próximo e que muito breve nós estaremos com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.